Boa noite a todos. Sob produção de News, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2025. Ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2025. Aos 10 dias do mês de novembro de 2025, na Sala Augusto Daré, da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes na sessão ordinária os vereadores Amadeu Raimundo, Anderson Luciano Santana, Cleiber Vieira dos Reis, Cristiano César Mendes, Heloísa Antônio Abel, João Batista Francisco, Laís Amanda Ferraz de Oliveira, Lázaro Diniz Cordeiro, Leandro Fogaça, Marcelo Jesus Ferreira e Rosemiro Roberto Aparecido Nunes. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu início ao expediente da sessão ordinária, a qual foi presidida pelo vereador Cristiano César Mendes e secretariada pelos vereadores Leandro Fogaça e Anderson Santana. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2025, que foi submetida à votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 98 do vereador Heloísa Antônio Abel, que institui o Programa de Avaliação Neuropediátrica Periódica em escolas municipais de Macatuba. Projeto de lei número 99 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Serviços e Zeladoria, SEDURB. Projeto de lei número 100 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado à Secretaria de Saúde e Bem-Estar, CESAL. Projeto de lei número 101 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDSOC. Projeto de lei número 102 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDSOC. Emenda aditiva número 1 de 2025 ao projeto 92 de 2025 do vereador Luiz Antônio Abel, que institui a Loteria Municipal de Macatuba, autoriza sua exploração e define a destinação dos recursos arrecadados e dá outras providências. Acatando disposto no parágrafo 1º do artigo 113 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em votação o pedido de urgência para a tramitação dos projetos 99, 100, 101, 102 e emenda aditiva 1, que foram submetidas individualmente à votação, sendo aprovadas por unanimidade dos votos. Acatando disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou as seguintes proposituras às comissões competentes. Projeto de lei número 95 do Executivo, que altere e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 2650, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público do município de Macatuba, para tratar de ampliação da jornada de trabalho dos docentes e da outras providências. Projeto de lei número 96 do Executivo, que disciplina as condições de recolhimento de veículos ou parte de componentes de estruturas de veículos abandonados nas vias ou logradouros públicos do município e da outras providências. Projeto de lei número 97 do vereador Heloísa Antônio Abel, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Macatuba a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Câncer Ocular Infantil, Olhar para a Vida. Projeto de lei 99 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Serviços e Zeladoria, SEDURB. Projeto de lei número 100 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado à Secretaria de Saúde e Bem-Estar, CESAL. Projeto de lei número 101 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDSOC. Projeto de lei número 102 do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDSOC. Emenda aditiva número 1 de 2025 ao projeto 92 de 2025 do vereador Luiz Antônio Abel, que institui a Loteria Municipal de Macatuba, autoriza a sua exploração e define a destinação dos recursos arrecadados e dá outras providências. Acatando disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário realizou a leitura das seguintes indicações. Indicação 154, vereador Anderson Luciano Santana, que indica ao excelentíssimo prefeito Anderson Ferreira, que determina a secretaria competente que seja realizada a substituição e atualização das sinalizações de acessibilidade em espaços públicos e equipamentos urbanos do município de Macatuba, em conformidade com a nova legislação federal aprovada pelo Senado em maio de 2025.
Acatando o disposto no artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente procedeu à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Amadeu Raimundo, Anderson Santana, Cleiber dos Reis, Cristiano Mendes, Heloísa Abel, João Batista Francisco, Laísa de Oliveira, Leandro Fogaça e Marcelo Ferreira. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Acatando o disposto no artigo 126 do Regimento Interno, pedinte informação número 60 do vereador Anderson Luciano Santana, que requer informações sobre exigência de autorização prévia imposta por alguns secretários municipais para acesso dos vereadores a repartições públicas, essencial para a fiscalização. Conforme disposto no artigo 172 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a propositura em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Acatando o disposto no parágrafo 4º do artigo 185 do Regimento Interno, veto número 7 de 2025 do Executivo, que decidiu vetar integralmente o projeto de lei número 76 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, o qual estabelece que o laudo médico que atesta o diabetes mellitus tipo 1, MD1, tenha prazo de validade indeterminado no âmbito do município de Macatuba. Conforme disposto no artigo 172 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a propositura em votação, sendo rejeitada por unanimidade dos votos. Acatando o disposto no parágrafo 3º do artigo 149 do Regimento Interno, projeto de lei número 92 do Executivo, que institui a Loteria Municipal de Macatuba, autoriza a exploração e define a destinação dos recursos arrecadados e dá outras providências. Conforme disposto no artigo 172 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a propositura em votação, sendo aprovada por 9 votos a favor. Acatando disposto no parágrafo 2º do artigo 136 do Regimento Interno, emenda aditiva número 1 de 2025 ao projeto 92 de 2025 do vereador Luiz Antônio Abel, que institui a Loteria Municipal de Macatuba, autoriza a sua exploração e define a destinação dos recursos arrecadados e dá outras providências. Conforme o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou a propositura em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 69 do Executivo, que estabelece o plano plurianual do município para o período 2026 e 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2026. Projeto de lei número 70 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e dá outras providências. Projeto de lei número 94 do vereador Aloísio Antônio Abel, que institui no município de Macatuba o selo Empresa Promotora da Saúde Mental, destinado a reconhecer e valorizar empresas que adotem boas práticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus trabalhadores. Projeto de lei número 84 do vereador Luiz Antônio Abel, que dispõe sobre a inexigibilidade de renovação periódica de laudos médicos que atestem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Macatuba. Projeto de lei número 85 do vereador Leandro Fogaça Giraldi, que declara utilidade pública municipal a Associação Lixo Rico de Macatuba e dá outras providências. Acatando o disposto no parágrafo 1º do artigo 156 do Regimento Interno, o senhor presidente fez a leitura da súmula dos projetos 69, 70, 84, 35 e 94 individualmente, para colocar as proposituras em discussão. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 139 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou as proposituras individualmente em discussão, e seguindo o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em votação as proposituras acima mencionadas, que foram aprovadas por unanimidade dos votos. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme foi assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a ata está em votação. Por gentileza, registrem seus votos. Acatando o disposto no artigo 114 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Projeto de lei número 103, de autoria do vereador Luiz Antônio Abel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em meios oficiais de comunicação do Poder Executivo das informações relativas às emendas impositivas e da outras providências. Projeto de lei número 103/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em meios oficiais de comunicação do Poder Executivo das informações relativas às emendas impositivas e da outras providências. A Câmara Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, o Poder Executivo Municipal deverá dar ampla publicidade em meios de comunicações oficiais às informações referentes às emendas parlamentares impositivas apresentadas e aprovadas. Artigo 2º, a divulgação de que trata esta lei deverá ocorrer no portal de transparência, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Macatuba, nas redes sociais e em outros meios oficiais de comunicação institucional.
Inciso 1º, o Poder Executivo deverá manter em destaque na página inicial do site oficial da Prefeitura um banner ou seção específica denominada Emendas Impositivas de Fácil Acesso, contendo o link direto para a página que reúna todas as informações previstas nesta lei. Inciso 2º, o banner deverá possuir identificação visual clara e permanente, com destaque suficiente para facilitar a consulta pública. Terceiro, o conteúdo disponibilizado deverá permitir o acompanhamento cronológico da execução de cada emenda, preferencialmente em formato aberto, para fins de transparência ativa e controle social. Artigo 2º, as informações deverão permanecer disponíveis ao poder público de forma clara, acessível e atualizada, contendo no mínimo as seguintes informações: número e ano de emenda parlamentar impositiva, nome do vereador, autor da emenda, órgão, secretaria ou unidade orçamentária responsável pela execução, objeto ou finalidade da emenda, valor total destinado, identificação da entidade beneficiada com o CNPJ e razão social, data da liberação do efetivo repasse do recurso, situação de execução em fase de empenho, liquidação, pagamento ou cancelamento, número e data do convênio ou instrumento congênere celebrado, eventuais complementações financeiras ou contrapartidas envolvidas, justificativas apresentadas em caso de não execução ou cancelamento total ou parcial. Artigo 4º, as informações deverão ser atualizadas mensalmente até o dia 30 de cada mês e mantidas disponíveis no portal da Transparência pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 5º, a publicidade das informações que trata a lei não dispensa o dever de prestação de contas pelos órgãos e entidades beneficiadas, nos termos da legislação vigente e dos órgãos de controle externo. Artigo 6º, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar esta lei no prazo de 60 dias a contar de sua publicação, definindo formato, layout e campos específicos do portal eletrônico. Artigo 7º, a divulgação das informações previstas nesta lei não implica o aumento da despesa por utilizar-se de estrutura administrativa e tecnológica já existente. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Augusto Daré, 10 de novembro de 2025, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo ampliar a transparência e o controle social sobre a execução das emendas impositivas em consonância com os princípios de publicidade, moralidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa é plenamente constitucional, pois não cria despesa nem interfere na estrutura administrativa do Executivo, limitando-se a impor um dever de transparência, matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa do município, conforme o artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. A publicidade quanto ao valor, data de liberação e entidade beneficiada pelas emendas impositivas, permite ao cidadão acompanhar o efetivo destino dos recursos públicos, fortalecendo a fiscalização social e evitando atrasos ou cancelamentos injustificados. A proposta está alinhada com boas práticas de governança pública recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estimula a ampla divulgação de transferências voluntárias, convênios e emendas parlamentares, com vistas à transparência e à prevenção de irregularidade. Trata-se, portanto, de um instrumento democrático, republicano e ético, que reforça o papel fiscalizador da Câmara Municipal e o direito de informação do cidadão sem acarretar qualquer ônus adicional ao erário. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, confiando a sua aprovação por se tratar de medida relevante interesse público. Sala Augusto Daré, 10 de novembro de 2025. Projeto de lei número 104, de autoria do Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sustentabilidade, SEDECOM. Projeto de lei número 104 de 2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sustentabilidade, SEDECOM. Anderson Ferreira, prefeito de Macatuba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 950 mil, a fim de atender as despesas de capital da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sustentabilidade, SEDECOM. Parágrafo único. Para custeio serão obedecidas as seguintes dotações orçamentárias e classificações contábeis. Órgão 010803, Fundo Municipal do Meio Ambiente, funcional 1854172022732, Agenda Verde Azul, 4.49061, aquisição de imóveis, R$ 950 mil, fonte 01 Tesouro.
Artigo 2º, os valores do presente crédito serão cobertos com recursos previstos no artigo 43, incisos 2º e 3º da Lei Federal 4.320, de 64, indicados no decreto da referida abertura. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Macatuba, 13 de novembro de 2025, Anderson Ferreira, prefeito. Exposição de motivos. O projeto trata de pedido de autorização para abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 950 mil, que atenderá a despesas de execução da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sustentabilidade, SEDECOM. O projeto de lei viabilizará a adequação orçamentária necessária para o início do processo de desapropriação amigável judicial referente às áreas de propriedade particular avaliadas pela administração como adequadas para a expansão do aterro sanitário municipal, como requisito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 24, para o início do processo de desapropriação, seja amigável judicial, é necessária a justa e prévia indenização. Cumpre ainda salientar que atualmente o empreendimento encontra-se em fase de licenciamento, tendo sido enviados à CETESB os documentos preliminares necessários para a obtenção de licença prévia. Concomitantemente, foram também protocolados os documentos junto ao IPAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conforme a exigência do processo. O licenciamento ambiental compreende 3 etapas principais: a licença prévia, que aprova a viabilidade ambiental e a localização do empreendimento, licença de instalação, que autoriza o início das obras, licença de operação, que permite o funcionamento do aterro. No momento, aguarde-se a emissão da licença prévia, etapa que se encontra em análise pela CETESB. No entanto, o processo tem sido impactado pela morosidade na análise dos documentos por parte da agência ambiental, que tem retardado o andamento das etapas subsequentes. Tanto a CETESB quanto o IPAM poderão solicitar documentos complementares durante a análise, o que torna ainda mais urgente a celeridade no processo de desapropriação da área destinada à ampliação do aterro. Ressalta-se que as tratativas e os estudos técnicos para a escolha da área adequada tiveram início ainda em meados de 2024, e desde então enfrentamos uma série de entraves, tais como estudos ambientais e determinação do tamanho da área, considerando o volume de lixo gerado atualmente, processo de valorização e negociação com os proprietários da área, estudos para que também seja possível a implantação do aterro de resíduos da construção civil no mesmo local, porém em área separada, e a necessidade de garantir previamente a disponibilidade financeira para a efetivação da desapropriação, condição essencial para a continuidade do licenciamento. Considerando que para a solicitação da licença prévia foi encaminhado apenas o Decreto 4.953/2025, que declara a utilidade pública às referidas áreas de desapropriação, é fundamental o empenho da administração municipal para viabilizar com urgência a disponibilização dos recursos necessários para a aquisição definitiva da referida área. Desta forma, reforça-se a urgência na conclusão das etapas administrativas e financeiras relacionadas à desapropriação, de modo a não comprometer o cronograma do licenciamento ambiental e, consequentemente, a ampliação do aterro sanitário municipal. Assim, considerando o exposto, faz pertinente a solicitação de aplicação do regime de urgência. Catando disposto no parágrafo 1º do artigo 103 do Regimento Interno... Presidente, Pois não? seguindo o artigo 158 e seguintes do Regimento Interno, eu gostaria de pedir vista do projeto, por favor. Tá. Coloca em votação o pedido de vista da votação da urgência da matéria do projeto de lei número 104. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista, está retirada a votação do pedido de urgência. Acatando o disposto no artigo 124 do Regimento Interno, moção número 24, de autoria do vereador João Batista Francisco. O vereador que esta subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente apresentar a elevada consideração deste plenário a presente moção de aplauso à Secretaria Municipal de Saúde de Macatuba em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido em prol da saúde pública, da humanização do atendimento e da eficiência na gestão dos serviços de saúde prestados à nossa população. Moção de aplauso número 24 de 2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais e regimentais vem respeitosamente apresentar a elevada consideração deste plenário a presente moção de aplauso à Secretaria Municipal de Saúde de Macatuba em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido em prol à saúde pública, da humanização do atendimento e da eficiência na gestão dos serviços de saúde prestados à nossa população. A Secretaria de Saúde de Macatuba tem se destacado pela responsabilidade, planejamento e o compromisso social, evidenciando a boa gestão pública e capaz de transformar realidades e impactar positivamente a vida das pessoas, mesmo distante dos inúmeros desafios impostos ao sistema de saúde, sobretudo após os reflexos da pandemia, as crescentes demandas sociais,
A equipe da pasta tem demonstrado profissionalismo, sensibilidade e espírito de serviço público. É digno de destaque o empenho de fortalecimento da atenção básica na ampliação dos atendimentos especializados na oferta das campanhas preventivas. Cada agente comunitário, enfermeiro, médico, técnico, coordenador, gestor e secretaria da pasta tem sido parte fundamental na construção de uma saúde pública mais humana, acessível e eficiente. A Secretaria de Saúde tem sido protagonista em ações que vão muito além do atendimento clínico, atuando de forma integrada em programas de prevenção, campanhas de vacinação, saúde mental, reabilitação, saúde da mulher, do idoso e da criança, consolidando uma política de atenção integral à saúde. Tal dedicação reflete um modelo de gestão comprometido com o cidadão e alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, universalidade, integralidade e equidade, pilares que sustentam o direito de todos à saúde. Assim é com orgulho e senso de justiça que essa Casa Legislativa expressa publicamente seu reconhecimento à gratidão à Secretaria Municipal de Saúde de Macatuba e a todos os profissionais que a integram pelo trabalho incansável em favor da vida, pelo zelo de cada atendimento e pela constante busca pela excelência no serviço público. Diante do exposto, requeiro que, após a devida tramitação regimental, seja consignada nos anais dessa Casa a presente moção de aplauso, com envio de cópia à Secretaria Municipal da Saúde e a toda a sua equipe, como forma de reconhecimento desta Câmara Municipal pelo exemplo de dedicação, eficiência e humanidade que tem marcado a atuação da pasta. Sala Augusto Daré, 17 de novembro de 2025, vereador João Batista Francisco. Moção número 25, de autoria do vereador Luiz Antônio Abel. Apela ao Ministério da Educação e ao Presidente da República que reveja o decreto número 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Moção de aplauso número 25, 2025. Apela ao Ministério da Educação e ao Presidente da República que reveja o Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 122, parágrafo único do Regimento Interno, apresento a Vossa Excelência esta moção de apelo para submissão ao plenário e encaminhamento, se aprovada, para o Excelentíssimo senhor Ministro da Educação, Excelentíssimo senhor Presidente da República. Manifestamos a profunda preocupação no Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e cria a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Reconhecemos e compartilhamos do ideal de uma educação inclusiva que promova a convivência, o respeito, a diversidade e a equidade das oportunidades. No entanto, é preciso reafirmar que a inclusão verdadeira exige pluralidade nos caminhos educacionais adequados às diferentes necessidades e níveis de suporte de cada pessoa com deficiência. A aplicação uniforme da política instituída pelo referido decreto, ao privilegiar exclusivamente a inclusão em escolas comuns, pode comprometer o direito de muitos alunos ao aprendizagem efetivo e ao desenvolvimento pleno, especialmente aqueles que necessitam de apoio intensivo e contínuo, como, por exemplo, pessoas com transtorno espectro autista em nível de suporte 3 ou mesmo 2, as pessoas com deficiência intelectual severa ou com múltiplas deficiências, hipersensibilidades sensoriais, entre outras. Esses estudantes, por suas particularidades cognitivas, comportamentais, sensoriais, frequentemente não conseguem se adaptar ao ambiente das escolas típicas, mesmo com recursos de acessibilidade ou acompanhamento individual. A permanência forçada em espaços que não atendem às suas condições específicas gera sofrimento, frustração e prejuízo pedagógico, afetando também o convívio escolar e trabalho docente. As escolas e instituições especializadas, muitas delas com décadas de experiência em atuação exemplar, representam um pilar essencial da política pública da educação inclusiva no Brasil. Longe de serem espaços de segregação, essas instituições promovem o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, funcional de seus alunos por meio de metodologias específicas, equipe multiprofissional e ambientes sensoriais controlados. O fechamento gradual ou desvalorização desses espaços configura o retrocesso, um desrespeito à diversidade das pessoas com deficiência, contrariando os princípios da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 2015. O direito à educação adequada, previsto no artigo 208, inciso 3º da Constituição Federal. Reiteramos o pedido para que seja instaurado o processo de diálogo nacional com entidades representativas das pessoas com deficiência, especialistas, famílias e instituições tradicionais do setor,
a fim de aperfeiçoar a Política Nacional de Educação Especial com base em evidências pedagógicas, científicas e sociais, e não em concepções generalistas de inclusão. A inclusão real se constrói com respeito à individualidade, à necessidade e à dignidade de cada pessoa, garantir a coexistência harmoniosa das escolas regulares e as escolas especiais e assegurar que nenhum aluno fique por trás e que cada um tenha acesso de forma à educação que melhor promova sua autonomia, bem-estar e a cidadania. Defendemos uma visão plural de inclusão que reconheça a diversidade das deficiências e individualidade de cada ser humano, garantindo a manutenção e o fortalecimento das escolas e classes especiais como parte legítima e complementar da política inclusiva nacional, promovendo diálogo federativo e intersetorial, necessária a formulação de políticas públicas baseadas em evidências que respeitem a pluralidade humana e assegurem o direito à educação e sua plenitude. Desta forma, esta Casa solicita, com respeito e senso de responsabilidade pública, que Vossa Excelência reconsidere nos termos do artigo do Decreto dos 12.686/2025, especialmente no que se refere à implantação de medidas que possam, direta ou indiretamente, restringir ou desestimular o funcionamento das escolas e instituições de educação especial. Diante a gravidade do tema e dos impactos que serão causados às pessoas com deficiência, às famílias e às sociedades em geral, solicitamos uma cópia desta moção seja encaminhada, além do excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao Senhor Ministro da Educação, que recebam uma cópia em Secretaria Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, como forma de clamor e mobilização institucional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Respeitosamente, Sala Augusto Daré, 14 de novembro de 2025, vereador Heloísa Antônio Abel. Para encaminhamento. Catando disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, encaminha as seguintes proposituras às comissões competentes. Projeto de lei número 98, de autoria do vereador Heloísa Antônio Abel, que institui o programa de avaliação neuropediátrica periódica em escolas municipais de Macatuba. Acatando disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário vai falar a leitura das indicações do número 155 ao 156. Indicação número 155, 2025. Autor, vereador Anderson Luciano Santana. Assunto: sugere ao Poder Executivo Municipal a utilização do saldo remanescente do Fundeb para o pagamento de um abono 14º salário aos servidores da educação. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, vereador infraassinado, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno desta Casa de Leis, indica a Vossa Excelência que determina o setor competente a utilização do saldo remanescente dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, referente ao exercício 2025 para o pagamento de um abono salarial aos 14º salário aos profissionais da educação básica do município em efetivo exercício. Justificativo: a presente indicação tem por objetivo valorizar os profissionais da educação, reconhecendo o importante papel que desempenham na formação de nossas crianças e jovens, a garantir a correta aplicação dos recursos do Fundeb, conforme previsto na Lei Federal 14.113 de 2020. Nos termos do artigo 26, parágrafo único, inciso 1º da referida lei, ao menos 70% dos recursos anuais do fundo devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. É comum, ao final do exercício, restar saldo financeiro positivo do Fundeb, decorrente da economia de despesas ao longo do ano. Tal valor podendo ser utilizado em outras áreas, não podendo ser utilizado em outras áreas, devem obrigatoriamente ser aplicado na educação, preferencialmente com abono salarial aos professores que efetivamente atuaram na rede municipal de ensino. Diversos municípios paulistas e de outros estados adotam essa prática anualmente com base em pareceres favoráveis dos tribunais de contas, que reconhecem a legalidade e legitimidade do pagamento de abono com o saldo remanescente do Fundeb, desde que observados os critérios legais de proporcionalidade, transparência e disponibilidade orçamentária. Assim, a concessão de um abono 14º salário constitui uma forma justa de valorizar os servidores da educação, reconhecer o empenho durante o ano eletivo e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Diante do exposto, indica-se a Vossa Excelência que avalie com urgência a adoção das medidas administrativas e legais necessárias à concessão de um abono 14º salário aos profissionais da educação com saldo remanescente do Fundeb do exercício 2025, mediante elaboração do projeto de lei ou decreto regulamentar, conforme o caso. Macatuba, 11 de novembro de 2025, vereador Anderson Luciano Santana.
Indicação número 156/2025. Indica o excelentíssimo prefeito de Macatuba as medidas que se fizerem necessárias no sentido de programar as ações a serem realizadas durante a Semana do Combate à Violência contra a Mulher, em cumprimento à Lei Municipal 2773 de 2019, Macatuba, 14 de novembro de 2025, vereador Heloísa Antônia Abel. Fruto de propositura apresentada por minha pessoa no dia 9 de abril de 2019, foi sancionada a Lei Municipal 2773, que instituiu a Semana do Combate à Violência contra a Mulher. A data tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, bem como divulgar os mecanismos legais existentes para coibir a referida prática. Tendo em vista que a Semana de Combate à Violência contra a Mulher acontecerá na última semana, no mês de novembro, se faz necessário que os departamentos municipais competentes se mobilizem e definam as ações alusivas à data, apresentada na sessão ordinária dia 17 de novembro de 2025. Catando disposto no artigo 140 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha. Passa a palavra ao excelentíssimo vereador Rosemiro Roberto Aparecido Nunes. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, nobres vereadores e a todos que estão nesta casa de lei nos assistindo e aqueles que nos acompanham pela rede social e os nossos servidores aqui da Câmara. Senhor presidente, eu vim aqui hoje, vou ser bem breve, para agradecer a deputada Maria Rosas, né? Já tinha falado na outra sessão, mas hoje eu estive no gabinete com a assessora, Cris, que é a assessora da deputada, para a gente saber o destino, né, dos 100 mil, e esses 100 mil vai lá para o CRAS, para compra de equipamentos, para estar aumentando a cozinha, para que possa dar curso lá para o pessoal, né, que é panificação e tantos outros cursos aí que vai melhorar a vida daquelas pessoas lá. E quero deixar aqui os meus agradecimentos a ela e dizer que Macatuba agradece muito ela por ter destinado, né, essa emenda de 100 mil reais, onde vai ser aplicada no CLAS, que é lá em cima nos altos da cidade. A outra fala minha, senhor presidente, é a viagem que a gente teve em Agudos. A gente foi visitar a prefeitura de Agudos e o prefeito Rafael, menino muito gente boa, nos deu a maior atenção. Eu fui lá para ver a respeito do Bolsa Atleta, ele ficou de me mandar e vai me mandar. E eu tive reparando, ao adentrar dentro da prefeitura, se perdia de tanta gente dentro da prefeitura, esperando para falar com o prefeito no gabinete. Pessoas simples, pessoas que quer ser ouvida, né? E hoje eu vi uma postagem e assim, eu acho que tem que abrir o gabinete para que o povo venha levar suas demandas. A gente também leva, mas o povo levando, estando de frente, eu acho que isso é muito importante. Dos últimos 5 anos aí, eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que de agora para frente, tomara que aconteça, porque o povo está muito carente, o povo quer atenção. Às vezes não consegue resolver, mas só o fato de ouvir aquela pessoa, eu acho que ele já sai dali com a esperança. Se vai resolver ou não, mas ouviu. Isso é muito gratificante para a pessoa quando ela é recebida, principalmente no gabinete. Quero dar os parabéns para o prefeito de Agudos, né? Que o pessoal que estava lá, eu conheço a grande maioria e falaram muito bem dele. Que Deus abençoe o mandato dele lá. E a outra fala minha é de pesar, né? Do senhor Nelson Dias Francis, veio a falecer aí.
eu quero deixar os meus sentimentos a toda a família e dizer que ele foi um pai para mim. Eu não tive coragem de ir no velório, mas foi um cara que somou muito na nossa cidade. Somou muito. Ajudou muitas pessoas. Eu tive o privilégio de homenageá-lo com o primeiro campeonato Interfirmas, onde deu 10 times na época, o time da polícia que foi campeão, e todas as vezes que eu encontrava ele, ele falava desse campeonato, dessa homenagem. Então fica aqui os meus sinceros sentimentos a toda a família e a todos aqueles que assim o conheceu, que ele deixou aqui na nossa cidade uma grande história a ser copiada, a ser lembrada, né, em todos os cantos que a gente estiver nesta cidade. Por hoje é só, senhor presidente. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Muito obrigado, vereador. Passa a palavra ao excelentíssimo vereador Heloísio Antônio Abel. Excelentíssimo presidente da Câmara, prezados colegas vereadores, pessoas presentes na Sala Augusto Daré, aos funcionários dessa casa e a todos aqueles que nos acompanham pela internet, boa noite. Senhor presidente, está dando entrada aí também ao projeto das emendas impositivas e pegando um gancho até das emendas que nós, vereadores, aí vamos destinar para várias instituições, para prédios públicos, para beneficiar como um todo a sociedade, eu apresento aqui o projeto de lei número 103, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em meios oficiais de comunicação do Poder Executivo das informações relativas às emendas impositivas e da outras providências. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal deverá dar ampla publicidade em meios de comunicação oficiais às informações referentes às emendas parlamentares impositivas apresentadas e aprovadas. Artigo 2º. A divulgação de que trata esta lei deverá ocorrer no Portal da Transparência, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Macatuba, nas redes sociais e em outros meios oficiais de comunicação institucional. Inciso 1. O Poder Executivo deverá manter em destaque na página inicial do site oficial da Prefeitura um banner ou seção específica denominada Emendas Impositivas, de fácil acesso, contendo link direto para a página que reúna todas as informações previstas nesta lei. Inciso 2. O banner deverá possuir identificação visual clara e permanente, com destaque suficiente para facilitar a consulta pública. Inciso 3. O conteúdo disponibilizado deverá permitir o acompanhamento cronológico da execução de cada emenda, preferencialmente em formato aberto, para fins de transparência ativa e controle social. Artigo 3º. As informações deverão permanecer disponíveis ao público de forma clara, acessível e atualizada, contendo no mínimo os seguintes dados. 1. Número e ano da emenda parlamentar impositiva. 2. Nome do vereador, autor da emenda. 3. Órgão, secretaria ou unidade orçamentária responsável pela execução. 4. Objeto ou finalidade da emenda. 5. Valor total destinado. 6. Identificação da entidade beneficiada com CNPJ e razão social. 7. Data da liberação e do efetivo repasse do recurso. 8. Situação da execução em fase de empenho, liquidação, pagamento ou cancelamento. 9. Número e data do convênio ou instrumento congênere
celebrado. 10. Eventuais complementações financeiras ou contrapartidas envolvidas. 11. Justificativas apresentadas em caso de não execução ou cancelamento total ou parcial. Artigo 4º. As informações deverão ser atualizadas mensalmente até o dia 30 de cada mês e mantidas disponíveis no portal da transparência pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 5º. A publicidade das informações de que trata esta lei não dispensa o dever de prestação de contas pelos órgãos e entidades beneficiadas dos termos da legislação vigente e dos órgãos de controle externo. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar esta lei no prazo de 60 dias a contar de sua publicação, definindo formato, layout e campos específicos no portal eletrônico. Artigo 7º. A divulgação das informações previstas nesta lei não implica aumento de despesa, por utilizar-se da estrutura administrativa e tecnológica já existente. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Augusto Daré, 10 de novembro de 2025, Heloísio Antônio Abel. Gostaria de pedir a parte do tempo do... Obrigado, vereador Lázaro. O presente projeto de lei tem como objetivo ampliar a transparência e o controle social sobre a execução das emendas impositivas em consonância com os princípios da publicidade, moralidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. A iniciativa é plenamente constitucional, pois não cria despesa nem interfere na estrutura administrativa do Executivo, limitando-se a impor um dever de transparência, matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa do município, conforme o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. A publicidade, quanto ao valor, data de liberação e entidade beneficiada pelas emendas impositivas, permite ao cidadão acompanhar o efetivo destino dos recursos públicos, fortalecendo a fiscalização social e evitando atrasos ou cancelamentos injustificados. A proposta está alinhada com as boas práticas de governança pública recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estimula a ampla divulgação de transferências voluntárias, convênios e emendas parlamentares, com vistas à transparência e à prevenção de irregularidades. Trata-se, portanto, de um instrumento democrático, republicano e ético, que reforça o papel fiscalizador da Câmara Municipal e o direito de informação do cidadão, sem acarretar qualquer ônus adicional ao erário. Diante do exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, confiando em sua aprovação por se tratar de medida de relevante interesse público. Sala Augusto Daré, 10 de novembro de 2025, Heloísio Antônio Abel, vereador. Por hoje é só. Uma semana abençoada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Passa a palavra ao excelentíssimo vereador Anderson Luciano Santana. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, a todos que nos assistem na Sala Augusto Daré, aos servidores aqui da casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, daqui os parabéns ao prefeito Anderson pelo trabalho que ele vai começar a executar essa semana, né, que é o gabinete aberto. Vai começar aí a ouvir a população. Eu vou pedir para o Márcio, por gentileza, colocar aí a arte que a prefeitura publicou hoje, como forma da gente ajudar a prefeitura a divulgar o trabalho, né, para o cidadão que acabou não vendo aí.
Então amanhã, a partir das 14 horas, entre as 14 e as 17 horas, ele vai estar recebendo a população aí, né? Aí a arte, mas aí na descrição do texto tem lá falando que ele vai receber aí com tempo máximo de 15 minutinhos por pessoa, tá? Então ele fala na legenda, né, que é a sua, abre aspas, né? É a sua chance de trazer ideias, sugestões, elogios e pedidos para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Então aqui deixo meus parabéns para o prefeito, né, para o pessoal de comunicação, para que ele possa aí, de fato, ouvir a população, ouvir o que as pessoas têm de reivindicação, né? Só não pode aqui levar uma crítica porque não tem essa palavra escrita aqui no texto, tá? Obrigado pela parte, Anderson. Também, eu dou os parabéns porque não tem como não dar, né? Não é possível que um dia não ia acontecer nessa cidade. A prefeitura, há 5 anos, ela não tinha esse privilégio à sociedade. Eu posso ter uma dúvida. Eu fiz uma visita, eu e o Rosemiro, ele acabou esquecendo na prefeitura em Agudos, e ele complementou o assunto. E por incrível que pareça, né, eu acho que o cara mais crítico lá foi eu, eles fez muitas perguntas, e a gente questionamos, né, assim, algumas coisas que vimos lá, admiramos o trabalho, aquele monte de gente, eu acho que ele acabou ainda deixando alguém ali para nos atender, que a gente tinha de vir embora. Eu, quem sabe, eu acho que, sei não, viu, acho que foi de Agudos, o prefeito de Agudos, acho que tem uma boa relações com eles, e a gente, né, deu um toque, falou, olha, faz favor, dá essa ideia para Macatuba, para ver se o povo tem mais, assim, uma possibilidade de chegar mais próximo das autoridades do executivo. Mas, sem dúvida nenhuma, espero que isso aí dê continuidade e que agora saiba como que a gente é, né? O povo é que manda na gente, né? Eles que pagam, eles têm de nos ouvir perto da gente. Então, sem dúvida nenhuma, realmente eu quero que isso dê continuidade para sempre, não só agora, né? Vamos ver o que vai dar. Obrigado pela parte. Sim, obrigado, vereador, pela contribuição. E o intuito de eu trazer, além de contribuir, né, com a população e com a comunicação para levar informação para todo mundo aí, né, é também ajudar a população trazendo temas, né, para eles levarem para o prefeito, né. A gente tem tanta coisa na cidade para melhorar também, para elogiar, para agradecer, para criticar. Eu trouxe algumas coisas para ajudar, alguns temas para ajudar eles levarem como sugestão para o prefeito amanhã lá, né? E algum desses temas aí, ontem inclusive eu fui na casa do meu sogro, como eu sempre vou, ele mora ali na rua do Posto de Saúde do Planalto, né? E é a rua, inclusive, a mesma rua que, por coincidência, é da praça lá, né? E o vizinho dele, do meu sogro ali, tem um filhinho pequeno, me perguntou de novo, né? Que tá chegando as férias, perguntou de novo da praça. Eu queria falar de novo da praça. Só que tem que falar da praça. Porque, assim, eu listei algumas obras aqui, porque essa gestão é a gestão campeã em atraso de obras. Eu não me lembro de uma obra que foi entregue no prazo. Vamos lá. Eu vou listar aqui, e se eu conseguir lembrar de mais algum, vocês me ajudarem aí, vamos lá. Paço Municipal, atraso de obra, foi entregue com atraso. Quadro do Planalto, não foi entregue, mas já passou do prazo. Praça Paulo Freire, não foi entregue e já passou do prazo inicial. Velório Municipal, entregue com atraso. A Rua Francisco Alves Nunes, vive fazendo trabalho lá. Vamos ver aqui. Cara, tanta obra aqui que... E eu trouxe até um vídeo ali de uma obra que era um antigo CAPES 1 lá, que em agosto do ano passado, se não me engano, 24 de agosto, o prefeito fez uma publicação na época da campanha, falando que ia ser construído um centro de convivência familiar, que ia atender várias famílias ali, que ia ser muito bom para a cidade, para desenvolver a cidade. E eu queria relembrar as famílias para aproveitar a visita do prefeito amanhã e aproveitar esse tema para eles levarem amanhã. O Márcio, por favor. Nós acreditamos no fortalecimento das famílias como um fator essencial para o desenvolvimento humano e social. Por isso, nosso plano de governo conta com estratégias voltadas para atender esse fator. Afinal de contas, a família é o nosso bem mais precioso e merece ser tratada com carinho. Entre as propostas está a implantação do Centro de Convivência Familiar, aqui ao lado do CRAS e da Praça da Cidadania, onde vamos ter as atividades do Projeto Guri e um centro multiuso para as atividades culturais e sociais. O espaço está em fase final de reforma e vai apoiar muito toda a população aqui dessa região. A outra ideia é implantar o programa ACT, para educar crianças em ambientes seguros. Esse programa é desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia para pais ou responsáveis de crianças a 0 a 8 anos,
com o objetivo de fortalecer a família e a melhora das competências parentais, por meio de encontros. O programa é baseado em 4 pilares: o desenvolvimento infantil e fatores de risco e proteção, práticas parentais efetivas, regulação emocional e comportamental dos cuidadores, importância da participação nos esforços na comunidade para prevenir a violência, sendo inclusive recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Com seu apoio, vamos fortalecer as famílias macatubenses e a nossa comunidade. Para isso, nós precisamos do seu voto. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 55, Anderson Ferreira, prefeito, Claudinei Moraes, vice, e vote também nos vereadores da nossa coligação, O Clever, você me dá seu tempo? Obrigado, ele deu tempo. Então, assim, eu vim aqui para ajudar a população macatubense com algumas sugestões de tema para levar amanhã para o prefeito lá nesse gabinete aberto aí, tá? Como ele falou, eu queria frisar não duas palavras, mas 2 temas que ele falou ali, né? Primeiro, projeto Guri, e segundo, fase final da reforma. Esse vídeo foi postado 24 de agosto de 2024. 2024. Nós estamos falando de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, gente. Não tem palavra, gente. Eu não estou aqui sendo oposição, não estou aqui sendo chato. A gente quer cobrar o certo. A gente é cobrado na cidade. Eu fui agora no bar do meu pai tomar um refrigerante antes de descer aqui. Os vizinhos do meu pai falaram de novo da Praça Santa Rosa, lá Salvador Santa Rosa, que as árvores estão passando a fiação. Eu já mandei um requerimento no começo do ano para cortar as árvores lá que estão passando a fiação. E eu passei vergonha de novo com os vizinhos lá, porque eu não tenho o que falar para os caras mais. Eu não tenho o que falar. Eu falei, gente, vai lá amanhã e pede prefeito, que eu não sei para quem pedir. Eu falei que eu vou ter que pedir férias do trabalho, pegar uma escada, alugar um muque lá e eu vou ter que cortar a árvore lá, porque eu não sei para quem pedir mais. Eu acho que a gente está pedindo favor para eles. Eu não sei para quem que eu peço mais, para cortar uns galhos de árvore. E aí a gente é chato, a gente é oposição, a gente pega no pé do cara. Entendeu? Eu não sei. Não sei para quem pedir. Eu não quero vir ficar mostrando isso aqui. Só que, o que ele pediu lá? A gente precisa do apoio da população, voto de confiança. O povo não deu o voto de confiança? O povo não elegeu? Lá em cima ele ganhou em todas as urnas. O povo deu o voto de confiança para ele, não deu? E como que ele está retribuindo o povo? Cadê o projeto Guri? Cadê o centro de convivência familiar? Não tem. Cadê a trava do Jardim Planalto? Que ou ia vir pelo convênio, uma hora o pessoal da prefeitura ia fabricar, mas cadê? Cada vez que chove, enche de lama, no outro dia o caminhão-pipa vai lá lavar, aí uma hora é o vizinho que é responsável por fazer a mureta, outra hora é o engenheiro que é responsável por fazer. Não sei quem que é. Para mim é o engenheiro, porque o terreno já existia. O vizinho já tinha construído a casa. Se é uma obra nova, quem está construindo a obra tem que arcar com ela. Eu não sei quem tem que resolver. Eu só sei que o cidadão de bem, o pagador de imposto, ele quer resolver. Ele não quer, cada vez que ele vai usar a quadra que vai chover, que ele tem que ficar pegando uma mangueira ou ligando a prefeitura para ir lá com o caminhão-pipa lavando aquilo lá. Tá cadeado lá faz quanto tempo trancado lá, aguardando colocar essa trave, gente? Vai chegar as férias das crianças e não tem essa trave lá. Então, assim, eu estou pegando no pé demais ou eu estou cobrando aquilo que é direito do povo, que eu vou na casa do meu sogro que mora lá e o vizinho me cobra. Eu vou no meu pai lá tomar um refrigerante, o vizinho me cobra da quadra, da praça lá, que o cara não pode dar árvore. Pô, a gente tá cobrando o que é certo. Ou eu não posso cobrar que eu estou pegando no pé do prefeito que eu não gosto dele? Pode falar, vereador. Mais uma vez, obrigado. O senhor complementou uma frase de obras. Significa reforma para obras. O Lago, várias reformas que tiveram, que não foi obras. Obra é quando você pega um projeto lá da planta, lá do começo, e termina. Né, que isso, se pegar do começo mesmo, não termina. Você via quadro de Jardim Planalto, né? Eu não chamo de quadro, chamo de centro de lazer do Jardim Planalto. Quer dizer, começou de lá, do alicerce e tal, e está dando tudo errado. Você pode olhar lá. Errado na planta, errado lá, nem sei como é que o juiz, né, vão apitar o jogo, que não tem nem condições. Então, quer dizer, não teve aqui obras em Macatuba, teve reformas da forma que estão tocando o barco. Essa rua, Antônio Romani, senhor presidente, quem os vereadores mais antigos sabem. Ô, rapaz, você vai fazer aniversário. Eu, primeiro,
ano do mandato, eu trouxe alguns bolos para algumas áreas. E eu falei, eu acho que eu não vou trazer mais, porque eu acho que o ano que vem, como é próxima da legislatura, começa as coisas a fluir. Mas não tem jeito, sou vereador, eu vou começar a trazer os bolos, fazer aniversário, que a sociedade vai chegar no final do ano, infelizmente. Então, eu acho que obra em Macatuba não teve. Teve reforma mal planejada e, como o senhor falou, com as suas próprias palavras, e eu também citei várias vezes aqui, né? Somos chato, né? Não tem ninguém em oposição. É uma palavrinha que nós vamos tirar aqui dessa área aqui, né? Da Câmara de Vereador. Nós somos chato. Mas por que somos chato? Porque nós somos pagos por alguém que cobra a gente. Não é verdade? E tem pessoas que cobram com muita propriedade e com conhecimento. Pode analisar que às vezes as pessoas não estão leigos hoje. Ninguém está leigo hoje. Quando ele cobra já com informação. E ai da gente que não tem informação com propriedade, que passamos vergonha 2 vezes. Vergonha porque pede e não faz, e vergonha porque nós não estamos atualizados nas informações. Por isso que nós, como vereador, a gente, principalmente, estamos aqui, focados em ofício, pedido de informação, levando até o Ministério Público para ver que as coisas fluem. Eu espero que agora, depois dessa gabinete aberto aí para a sociedade, eu acho que alguma coisa vai sair do papel. Não sei. Essa Praça Paulo Freire, isso aí vai ser uma vergonha, gente. Isso aí é um mau planejamento sem tamanho. Isso aí ainda vou falar. Com certeza não é dinheiro público. Deve ser dinheiro particular, né? Não é dinheiro público, não tem fiscalização, ali não estão gastando. As empresas são tudo também voluntárias. Mas eu quero te dar os parabéns. É assim que a gente tem que fazer. E vamos continuar chato. Não vamos parar. A chatice vai continuar até o último dia do mandato dessa casa aqui. Obrigado pela parte. Obrigado. E por falar em chatice, senhor vereador, eu nem estava no meu rascunho, mas o senhor falou sobre isso. E é um tema que eu venho refletindo há algum tempo, que é em relação até à causa que eu sempre defendo, porque eu vivo dentro da minha casa, que é a neurodivergência, né? Esses tempos atrás, veio uma pessoa aqui do CMDCA nos pedir o dinheiro aqui da emenda impositiva. E vocês são testemunhas, estavam aqui comigo. O que eu pedi para ele? O senhor tem um projeto do que vai ser construído lá no terreno que a prefeitura está cedendo? Qual foi a resposta dele? Não tem projeto. Não sabe quais salas vão ser construídas, não sabe o que vai ser atendido lá dentro. E com uma gestão dessa, que a gente não tem nenhum tipo de credibilidade do que vai ser executado, não sai do papel, eu não vou mandar nada enquanto eu não tiver prova do que vai ser feito. Então, por esse motivo, o meu recurso encaminha para a PAI, porque hoje meu filho é atendido lá, e eu tenho prova e tenho fatos do que acontece lá dentro. Então, até a segunda ordem, até eu não ver de fato, sair do papel e ver que não é apenas uma politicagem, eu não vou mandar nada para lá. Se futuramente espero queimar minha língua, aí sim eu vou destinar dinheiro do deputado, destinar dinheiro de emenda positiva, com muito orgulho, eu faço questão de vir aqui, queimar minha língua e pedir desculpa. Mas até segunda ordem é só politicagem, de quem nunca lutou pela causa. Tá bom? Ô Anderson, só um minutinho, só para complementar a fala anterior, né? Desculpa, eu não quis cortar você. O senhor estava falando das obras, né? O senhor pediu para relembrar algumas obras. E, assim, tirando, que nem o senhor falou, não temos oposição um ao outro, a gente tem que trabalhar com justiça e verdade. Mas eu acho que o senhor esqueceu de algumas obras, né? No caso da piscina do kart, né? Que foi entregue pela metade, digamos assim, e teve que ser refeita totalmente a piscina do kart. Foi entrega com atraso, teve que ser refeita toda a parte de bombeamento, a casa de máquinas, com vazamentos e tudo mais. Foi refeito esse serviço. O senhor também esqueceu do Caique, que estava caindo, literalmente na cabeça das crianças, que teve que ser interditado, né, por ventura, e foi refeito também o Caique, né, para tirar o risco de cair na cabeça das crianças. A creche Santo Antônio, que também estava com problemas estruturais, né, nesse sentido de entregas, de entregar as pressas também com risco de cair algumas coisas em cima das crianças, cubas tudo pendurada, enfim, mas foi feita uma reforma lá e foi entregue, que na gestão do Anderson, infelizmente, teve que ser refeito tudo e gasto 2 vezes o dinheiro. Então, acho que a gente tem que ser justo, às vezes, o próprio cemitério público, que foi entregue no último dia para poder fazer a campanha, né? A gente que todo mundo lembra aqui. Então, acho que a gente tem que ser justo e colocar, pontuar, não só, porque daí eu acho que sim, é a oposição, querer fazer oposição, então teria que se resgatar essas informações para poder
né, passar a informação na íntegra, digamos assim, porque assim, atraso, é lógico, dou os parabéns para o senhor por cobrar ou não atraso, eu acho que isso é essencial para atender a população. Eu acho que o atraso ele implica muito, né, na questão do atendimento ao público, e ninguém quer atraso, a gente vai para o hospital, ninguém quer ficar lá 2 horas para ser atendido, e a gente vai num espaço, a gente quer um espaço digno para ser atendido. Então, acho que a gente tem que ser justo e não pode ser, né, só opositor, digamos assim, a qualquer custo, trazendo informações apenas de uma pessoa. Acho que todo mundo erra, todo mundo acerta, e a gente tem que ser justo. Agradeço o senhor pela parte aí, só para complementar essa questão aí. Não, sim, pode ficar tranquilo. É que eu não posso comentar de obras, como no caso cemitério que o senhor comentou, gestão do Marcos, que eu não fui vereador na gestão do Marcos. Então, eu não era nada a par daquela gestão, algo que eu nem me envolvia com política. Eu tenho que me até os fatos de uma gestão que eu estou trabalhando em relação a ela. Sobre a piscina do kart, salvo engano, acho que não foi nem na gestão do Anderson que foi terminada a obra da piscina do kart. Não, mas foi na gestão dele que terminou a obra? Foi início. Terminou, entregou e teve que... Tá. Não, mas ele teve que refazer. Tá. Mas, enfim, são obras aí que o senhor comentou que eu não... Posso só um minuto para complementar? São obras que o senhor comentou aí que eu não mencionei atrasos dela, né? Então, são obras que eu não citei, mas, enfim, se o Anderson tivesse cumprido uma lei que ele mesmo criou lá, mais uma vez eu vou falar da lei que ele criou, de transparência do cronograma de obras, a gente não estaria aqui discutindo qual obra atrasou, qual obra entregou no prazo. O fato é que ele não está cumprindo uma lei que ele criou de transparência das obras, então a gente tem que meio que pescando na cabeça o que ele atrasou, o que ele cumpriu. Então a gente está vendo algumas obras, placa caída, placa retirada, então o que convém fica, o que não convém sai, e é meio complicado, né? Então, ninguém quer aqui ficar apontando o erro. Eu queria estar lá jogando bola com meu filho no Planalto, eu queria estar lá usando a piscina do kart para as crianças neurodivergentes, como eu já pedi para ele, a piscina está lá parada, gastando dinheiro, que tem que manter, ela está lá parada, tem que manter. Só que, né, é complicado, mas enfim. Só para finalizar, senhor presidente, só para destacar, então, eu mandei os 61.400 da minha emenda positiva para a PAI e 61.400 do restante para a manutenção e melhoria da Praça Salvador Santa Rosa. Do mais, queria agradecer a todos, uma ótima semana abençoada a todos. Por favor. Eu quero te ajudar nas informações. Quando falar do velório ali, foi uma urgência, na época da pandemia, foi praticamente forçado o prefeito na época, porque as coisas estavam complicadas. Nós não sabíamos o que poderia acontecer. As informações que nós tínhamos é que o mundo ia acabar. Então, eu quero, em defesa do Marcos Olivato, o ex-prefeito, como posso defender isso que está aí, dentro dos parâmetros, ele foi obrigado a fazer aquilo urgente, porque, infelizmente, as condições não sabemos. Tinha informação do que podia acontecer no futuro. Mas tudo bem. Sobre o CAIC também eu quero fazer uma complementação. Foi feita uma ampliação de salas. O CAIC ainda existe muitos problemas. Não estou indo lá, mas tenho informações e documento. Existe. O CAIC é um problema muito sério. Ele vem que eu sei como vereador, já há 5 anos, realmente ali é uma puta de uma politicagem desde essa gestão. Tem uma escada interditada lá, não tem? Tem. Não, você faz favor, a gente vai marcar um horário, a gente vai lá no CAIC, vamos marcar um agendamento e a gente vai conhecer o que é o CAIC. A ampliação, já desde a época do Marcos Vasco, que estavam trabalhando nisso aí. Teve de interditar? Teve, mas infelizmente não teve obra acabada, não. Teve uma ampliação de umas salas, né? Teve planos de governo, mas assim, infelizmente, quando a gente fala de obra, quando você pega o prédio do começo, estou te falando. O CAIC, há quantos anos tem o CAIC? Quando eu cheguei, eu trabalhei de servente pedreiro lá. Há 34 anos, mais ou menos. Entendeu? Então, eu tenho um conhecimento básico dali. Não vou lá sempre, né, por motivos políticos. Talvez eu vou lá, atrapalho, né, as informações, ou às vezes o pessoal, né, a diretoria. Então, e outras, já não podemos entrar lá de qualquer jeito, né? Temos de ter aí um protocolo, tem que ter uma ordem para entrar lá, né? Tendo um sincero, vamos falar assim, rigoroso lá, a segurança, né? O vereador não pode entrar lá de qualquer jeito. Então, é só para falar. Eu não quero falar que ele não fez, o prefeito. Ele ampliou lá umas áreas, mas o CAIC ainda existe muitos problemas, gastou muito dinheiro e está lá. Sabe assim, tá por baixo do tapete, umas coisinhas lá.
breve a gente vai fazer uma visita, faça os convites, e a gente vai lá, com ordem do secretário de saúde, não, perdão, me perdoa, de educação, para chegar lá, para a gente olhar o que está acontecendo lá. Obrigado. Anderson, só para 10 segundinhos, prometo que vai ser rápido. Só para complementar ali, sim, eu concordo com o Cleiver falou. A única coisa que eu discordo é a questão, assim, na época da pandemia, o investimento tem que ser feito na saúde, não em cemitério. Eu não quero enterrar as pessoas, eu quero salvar as pessoas. Então, esse investimento tem que ser feito na saúde. Assim como parabenizo aqui, publicamente, o Marcos Olivato, pelo investimento que ele fez na saúde na época da pandemia. Macatuba, se eu salvo engano, foi muito pouco óbito que teve em Macatuba, graças a uma boa gestão da saúde. O Luiz trabalha na saúde, ele sabe o quanto que foi investido. Então, o investimento tem que ser feito como foi feito na saúde, não pensando no cemitério em que é enterrar pessoas, só para... Obrigado, senhor. Toda obra é importante. Obrigado, viu, gente? Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Passa a palavra ao excelentíssimo vereador João Batista Francisco. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, companheiros vereadores que estão nos acompanhando. Boa noite. Também todos que estão nos acompanhando pela rede social. Presidente, eu venho rápido, venho falando aqui. Eu quero estar falando sobre essa moção número 24, que é a moção pela Secretaria de Saúde. É uma maneira da gente estar fazendo em agradecimento à Secretaria da Saúde pelo todo o trabalho que vem prestando pela população de Macatuba, por tudo que vem fazendo desde lá de trás, daquela época da pandemia, né? De lá até aqui, vem prestando um bom trabalho. Lógico que nós sabemos que o orçamento é meio que difícil, né? Tem que trabalhar dentro do orçamento, mas a moção de aplauso é uma maneira da gente estar agradecendo todo o pessoal que faz parte da Secretaria da Saúde. E um outro assunto também, presidente, sobre o projeto de lei, o projeto de lei que eu coloquei também nesta casa, que está entrando a segunda votação hoje aqui nesta casa. Até inclusive eu quero estar pedindo o apoio dos senhores vereadores para estar fazendo o voto favorável para que esse projeto dê entrada, né? Quer dizer, já é a segunda votação já, que é o problema de fiação, né? Na rede elétrica, então nos postes aí da cidade, esse inúmeros fios que tem pendurado na cidade aí. E com essa lei que eu estou colocando aqui nesta casa, ela dá a oportunidade da prefeitura poder atuar as empresas para que elas possam vir corrigir, né, essa fiação pendurada do jeito que está na cidade aí. Porque você vê que as empresas vão aí, trocam a fiação, mas não tem coragem de arrancar os fios que estão pendurados. Então, com essa lei aprovada aí, né, quero ver se tudo dá certo, pode ser sancionada pelo prefeito também. E com essa lei sendo sancionada, pode estar corrigindo, e, enfim, a prefeitura pode estar atuando nessas empresas e estar limpando, né, a cidade, tirando todos esses números de fios, a cidade em toda que você anda na cidade, você vê esse número de fios pendurado na cidade. Então eu peço o apoio dos senhores vereadores, também do prefeito, para que analise bem essa lei, né, que se for ver, essa lei também vai dar até condições para a prefeitura, né? Porque uma vez que a empresa não atua o que está sendo cobrado diante da lei, ela vai estar pagando multa, né? E é uma multa que eu acredito que, pelo que nós colocamos aqui, seria R$100 por dia, né? Então, se a empresa não fazer a devida limpeza, ela vai estar pagando multa. Então, é isso que eu venho pedir aqui nesta casa hoje também. Ok? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana abençoada. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Minha fala eu falo daqui mesmo, depois a gente vai para a ordem do dia. Tá bom, boa noite a todos. Quem está presente aqui na sala Augusto Daré, uma ótima noite a todos. Nossa população macatubense que nos acompanha pelos meios de comunicação, uma ótima noite a todos. Quero falar aqui, são de dois assuntos aqui. O primeiro é sobre as nossas emendas impositivas, né, que estão dando entrada na casa hoje, que encaminha-se para votação dentro do orçamento. Que nós estamos indicando 50% para a educação. Um questionamento que eu fiz aqui, um pedido que eu realizei aqui na Câmara Municipal, que é a questão do uniforme para os nossos alunos. Então, eu estou colocando 50% da minha emenda positiva para a educação, para que o município faça aquisição
de uniforme para os nossos alunos municipais aí. Por alguns motivos que eu acho isso importante. Primeiro, quando você dá um uniforme para as nossas crianças, primeiro que você acaba auxiliando os familiares na questão até financeiramente. Ele sabe o uniforme que ele vai usar, ele sabe que a roupa que ele vai usar no próximo dia de aula, e por outra coisa, por questão de segurança. Nós passamos aqui alguns anos atrás, eu acho que alguns senhores e quem nos assiste vai se lembrar, da época que os municípios estavam com medo das escolas estavam sendo invadidas tal, por ameaças. E quando a gente viu uma criança sem uniforme na parte externa, próxima à escola, você não conseguiria diferenciar se aquela criança era um aluno que estava em período de aula ou se também se era um aluno também que estava correndo algum risco. Então a gente pede que o município, e tanto como nós pedimos, estamos colocando esse recurso agora, para que seja feita a aquisição desse uniforme, que a Secretaria de Educação, agora já no próximo ano, que já entra no orçamento do município, relembrando que a arrecadação nossa para o próximo ano ela é prevista mais de 120 milhões, então a gente coloca mais esses 61.400 mil, lembrando também que a Constituição Federal prevê que desses 120 milhões para mais, né, que é a previsão de arrecadação, 25% disso seja investido em educação. E se a gente fizer uma análise prévia nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, principalmente do nosso município, algumas interpretações, vamos dizer essa palavra, que não estavam sendo utilizados totalmente os 25%. Então, para que se complete isso, para que não tenha-se essa dificuldade de usar esses 25% dentro do orçamento, também faça esse ajuste. Se os R$ 61.400 aqui que nós estamos colocando no nosso recurso não der para fazer a aquisição desses uniformes para as crianças, que eu acredito que dê para fazer, tanto um shorts, uma camiseta, um agasalho para as nossas crianças, que o município complemente com mais alguma coisa, a possibilidade de um tênis, uma mochila escolar, um material escolar, para nós atendermos a nossa cidade. Nós convivemos no município de 17 mil habitantes, e se a gente pegar a nossa arrecadação e comparar com alguns municípios vizinhos, é óbvio que tem alguns que têm alguns privilégios a mais, que possuem alguma indústria, industrialização, que tem uma arrecadação maior que a nossa, mas eu quero aqui fazer um comparativo entre o município de Macatuba e o município de Boa Esperança do Sul. É praticamente quase do mesmo tamanho de Macatuba. Você entrar hoje no IBGE, o município de Boa Esperança do Sul tem aproximadamente 15.400 habitantes. A arrecadação lá ela não chega nem a 100 milhões anual. Ela gira em torno de 80 a 90 milhões. E o prefeito lá, se você entrar na rede social, e desde já quero parabenizar o prefeito Manuel do Vitorim, que é o prefeito reeleito do município lá, ele faz essa entrega para as crianças no município dele. E não somente isso, ele vai além fazendo algumas outras entregas. A gente sabe dessa importância desse tipo de política pública, principalmente na educação e nas nossas crianças, porque eu gosto de frisar bem as nossas crianças. Porque todos nós fomos crianças um dia. E hoje nós ocupamos cargos políticos, e essas crianças que o município vem investindo nessa educação, elas um dia serão o futuro da nossa cidade. Se nós queremos uma Macatuba desenvolvida, nós precisamos investir na nossa base. Onde está a nossa base? Nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então a gente coloca esse recurso de 61.400 para fazer a aquisição desse uniforme para as nossas crianças, e a gente torce, e vamos dialogar, óbvio, também com o secretário de Segurança de Educação, para que ele dê continuidade nisso. E os outros 61.400, que são a obrigatoriedade, nós estamos alocando para a Santa Casa, para aquisição de equipamento. Então, em forma de compromisso e transparência com a nossa população, onde está sendo encaminhado os nossos recursos. Uma outra questão também aqui, que eu quero trazer a notícia aqui para todos aqui da Câmara Municipal, para quem nos assiste, que nós vamos, a partir do ano que vem, eu vou iniciar aqui na Câmara Municipal de Macatuba o Parlamento Jovem, na Câmara Municipal de Macatuba, principalmente com os nossos adolescentes, que é trazer os nossos vereadores mirins para dentro da Câmara Municipal, para que eles levem essa informação do trabalho da Câmara e que sinta dentro da Câmara Municipal como que funciona as políticas públicas, para eles poderem também nos auxiliar. Da mesma forma que o Executivo abre as portas do gabinete, a Câmara Municipal também sempre teve as portas do gabinete da presidência, e acredito que todos os 10 vereadores que são os senhores atendem a população, que nós somos os representantes da população. Pode adicionar mais 5 minutos para mim, por favor? Estou com o tempo do Leandro. Que somos representantes da população, e nós também agora, a partir do ano que vem, queremos trazer o nosso jovem para dentro da Câmara Municipal.
No final agora, terminando agora o período de novembro, nós vamos fazer as visitas nas escolas e conversar com os diretores e coordenadores que são os responsáveis, e a gente vai transmitir essa informação para que aconteça todo o pleito eleitoral dentro da escola para a gente poder conduzir isso, tá? Então, uma outra questão. Houve-se agora uma discussão, né, sobre questões de obras e apontamentos. E eu quero frisar aqui que eu acho que o papel de todo político que ocupa um cargo público, sempre, primeiramente, acredito eu 100% nisso, que é o nosso município de Macatuba. Acredito que algumas gestões passam por algumas situações, e isso é importante a gente frisar e trazer esses debates para que não aconteça e não ocorra mais, entendeu? Se nós pegarmos algumas pontualidades de algumas obras e reformas que aconteceram dentro do nosso município, houve-se sim esses atrasos que acabam atrapalhando a vida do cidadão macatubense. E isso é ruim para quem necessita do serviço público. Se a gente mencionar na questão do CAIC, que foi uma obra importante, a gente sabe que precisou ter investimento, o CAIC precisa de investimento, mas se a gente entrar aqui, eu vou abrir aqui rapidinho aqui, ó. Se a gente adentrar aqui ao site do Tribunal de Contas, que houve-se um processo sobre o formato que foi feito, processo licitatório, tudo. E no julgamento, na decisão final, houve-se que estava tudo dentro da legalidade com apontamentos. E na decisão diz assim: a margem determina a origem que as próximas contratações de obras promovam o prévio planejamento. Entendeu? Então, planejamento, eu acho que é tudo que a administração precisa. E a gente questiona aqui, não é por ser chato, tal. É chamar a atenção por um fato que o próprio órgão, que também tem a competência de fazer fiscalização, ele chama-se a atenção para uma situação que necessita-se de um planejamento. De todas as obras que a gente vai fazer dentro do nosso município. E o porquê? Porque nós estamos lidando com dinheiro público, com recursos da nossa população. Então, a população, ela requer isso. E a gente vive num viés no nosso país que nós somos os maiores pagadores de imposto do mundo, o Brasil, que o serviço público, a gente fala de questão agora de Brasil, não é entregue. O direito à saúde, nós temos direito à saúde, está na Constituição. Se a gente falar com qualquer pessoa hoje no município, a gente sabe que a saúde, tanto em todas as esferas, infelizmente ela deixa a desejar. Já toquei diversas vezes aqui nesse assunto aqui na Câmara Municipal, falta de atendimento de especialidades, atraso em exames, entendeu? Questão de infraestrutura. A população ela recolhe os seus impostos, mas às vezes a devolução que é para a população não acaba sendo entregue. E o que significa tudo isso? Questão educação. Alguns pontos do nosso país não se tem transporte para poder levar os alunos até as escolas. Então, o nosso município também ele é refém disso, entendeu? Então, a gente liga um sinal de alerta. Desde quando eu ocupo essa cadeira aqui, e a gente gosta de falar, será que nós um dia vamos ver o recurso da população sendo entregue para a população, que são os tributos pagos? Então a gente deixa aqui um ponto de interrogação e chama a atenção para todos esses pontos, tá? Por hoje é só, uma boa noite a todos, muito obrigado a todos, e a gente vai para a ordem do dia agora. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Acatando os postos no parágrafo 3º do artigo 149 do Regimento Interno, projeto de lei número 99, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Serviços e Zeladoria. Acatando os postos no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação.
Aprovado em única votação, segue para ser sancionado pelo Executivo. Projeto de lei número 100, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado à Secretaria de Saúde e Bem-Estar, CESAL, valor R$ 100.000. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em única votação. Projeto de lei número 101, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar destinado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDESOC. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em única votação. Projeto de lei número 102, de autoria do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Qualidade de Vida, SEDESOC. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em única votação. Catando disposto no inciso 1º do artigo 146 do Regimento Interno, projeto de lei número 78, emendas impositivas número 2, 2025. Autoria executiva, estima receita e fixa as despesas do município de Macatuba para exercício 2026. Abre parênteses, emendas impositivas de autoria dos vereadores no valor de R$ 1.351.000. Indicado dentro do orçamento para execução 2026. Acatando os postos no parágrafo único do artigo 139 do Regimento Interno, a propositura está em discussão. Acatando os postos no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 95, de autoria do Executivo. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 2.650, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público do município de Macatuba para tratar da ampliação da jornada de trabalho dos docentes e da outras providências. Acatando os Senhor postos... presidente, Pois não? com base no artigo 158 seguintes, eu gostaria de pedir vista nesse projeto, por favor. Acatado o pedido de vista, coloque em votação o pedido de vista para retirada de votação do projeto de lei número 95. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista, está retirado de votação de primeiro turno. Projeto de lei número 96, de autoria do Executivo, disciplina as condições de recolhimento de veículos ou partes de componentes de estruturas de veículos abandonados nas vias ou logradouros públicos do município e da outras providências. Acatando os postos no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 97, de autoria do vereador Heloísio Antônio Abel. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Macatuba a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer Ocular Infantil, Olhar para a Vida. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 86, de autoria do vereador João Batista Francisco, dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no âmbito do município de Macatuba e da outras providências. Acatando os postos no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em segunda votação.
Projeto de lei número 89, de autoria do vereador Heloísio Antônio Abel, dispõe sobre a criação da campanha permanente de prevenção do câncer ginecológico e mamário no município de Macatuba, com foco na realização de ações educativas e na oferta de exames preventivos gratuitos às mulheres. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 90, de autoria do vereador Leandro Fogaça Giraldi, que autoriza o Poder Executivo a fornecer alimentação escolar aos profissionais de educação em efetivo exercício nas unidades da rede municipal de ensino de Macatuba e da outras providências. Acatando o disposto no artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Aprovado em segunda votação, segue para ser sancionado pelo Executivo. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a apresentação. Boa noite a todos.